E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei fazendo uma lista de ações. E a lista desse vídeo tem como objetivo escolher ações que têm um PL extremamente barato, ou seja, empresas com PL muito baixo, o índice preço sobre lucro, que quer dizer quanto tempo a empresa, com o lucro que está tendo até então, consegue reaver o seu capital investido. Tem empresas que têm o PL muito alto, outras mais baixo. Eu vou trazer uma lista de ações que têm um PL abaixo de 5, ou seja, um PL muito abaixo da média. Mesmo com todas essas altas que a gente teve nos últimos dias, existem ações que ainda estão com um PL muito baixo. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. E a primeira ação aqui da nossa lista que a gente vai trazer é a JHSF3, a JHSF Participações, uma empresa de shoppings de construção civil. A empresa tem um PL extremamente baixo, de apenas 4,26, um PVP de 0,50 e indicadores positivos em praticamente todos os quesitos, desde a margem bruta até a margem EBITDA, líquida, ROIC e ROI, todos muito positivos. Além também de uma distribuição alta, devido ao fato de ela estar barata, o seu yield ficou em mais de 9%, 9,6%. Além de tudo, a empresa está controlada em termos de dívida. A dívida é alta, a dívida líquida de mais de 2,7 bi, porém ela tem mais de 1,2 bi de caixa e gera muito valor com o seu resultado. A empresa gerou mais de 148 milhões de reais de lucro nos últimos 3 meses e gerou também mais de 600 milhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. Então a empresa está numa situação muito interessante e continua num preço bem atrativo, de apenas, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 3,86 por ação. Se a ação estiver valendo mais ou menos quando você assiste esse vídeo, saiba que no momento que eu estou gravando ela está R$ 3,86. E a próxima ação da nossa lista com PL extremamente baixo é o BASA3, que é o Banco da Amazônia SA. A empresa está custando R$ 94 por ação. Parece um valor alto, mas isso não quer dizer se uma empresa está barata ou cara, porque a empresa tem poucas ações para serem negociadas. A empresa tem 56 milhões de ações para serem negociadas, fora o free float, que deve ser mais baixo. Então a empresa tem um PL agora, no momento que eu gravo esse vídeo, de apenas 4,06, considerado um PL muito baixo para as ações listadas em bolsa. Seu PVP ficou em 0,78 e seus indicadores são interessantíssimos. O seu ROI é de quase 20% e seu yield dos últimos 12 meses ficou em 7%, então está numa situação muito interessante. A empresa teve um lucro líquido nos últimos 3 meses de mais de 300 milhões de reais. E nos últimos 12 meses ela lucrou incríveis 1,3 bilhões de reais. Então ela está numa situação muito confortável, com os indicadores fundamentalistas muito positivos. E continua bem barata. Sua mínima foi R$ 82,54 nos últimos dias e hoje ela está R$ 94,47. Vamos ver se nos próximos meses ela vai reagir melhor com o andamento da Bolsa de Valores. Olhando seu histórico, ela tem rentabilidades muito boas. Em 2020 lucrou 18%, em 2021 3%, 22 40% e em 23 incríveis 103% de rentabilidade na sua cotação, fora os dividendos que são distribuídos nesse meio caminho. E a próxima empresa da nossa lista é a Cedo 4, a companhia de fiação em tecido Cedro Cachoeira, uma empresa pequena comparado com a maioria das empresas na Bolsa de Valores, uma empresa de tecidos, vestuários e calçados. Tem apenas 10 milhões de ações a empresa, ela é dividida. E uma negociação, um volume muito baixo, uma empresa pouco conhecida. Ela está custando R$ 21 no momento que eu gravo esse vídeo e já teve uma mínima de R$ 19,32 no seu pior momento, nas últimas 52 semanas. Seu PL ficou extremamente baixo em apenas 3,31, um PVP de 0,84 e indicadores positivos em todos os critérios. Só a yield que ela não tem porque não vem distribuindo. Mas ela tem um VPA positivo, margem bruta positiva, margem EBITDA positiva, margem líquida positiva, ROIC e ROI muito positivos. Porém, sua alavancagem é um pouco alta.
Ela tem apenas 7 bilhões em caixa para 373 milhões de reais em dívida líquida. Ela lucrou 17 milhões nos últimos 3 meses e 63 milhões nos últimos 12 meses. Quem sabe o que salva vai ser essa geração de caixa que ela vai ter para poder se resolver. E a próxima ação da nossa lista é a Camil, CAML3, uma ação que caiu muito nos últimos meses. A empresa do nada começou a despencar muito de preço, fazendo com que ela ficasse com um PL extremamente amassado de apenas 3,83 e um PVP de apenas 0,38. Então o PVP está muito baixo também. Mas olhando seus indicadores, ela tem um yield de mais de 7% e indicadores positivos em todos os critérios. Porém, não são os indicadores mais bonitos do mundo, mas são positivos. Existem empresas numa situação pior que são mais bem avaliadas no mercado. Uma dívida líquida de 4 bi e uma disponibilidade de caixa de 1,8 bi. Lucrou mais de 40 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 340 milhões nos últimos 12 meses. E a próxima ação da nossa lista é uma empresa que já existe há um bom tempo na bolsa, que é Eco Rodovias, Ecor 3. Ela está valendo 5,22 no momento que eu gravo esse vídeo, subiu bem se compararmos com a sua mínima de R$ 4,03. A empresa tem um PL absurdo de apenas 4,02, um PL considerado muito baixo se comparado com as outras ações na bolsa. E seus indicadores, por incrível que pareça, estão positivos. Margem positiva, ROI positivo, tudo positivo. Porém, ela tem uma alavancagem relativamente alta, que quem sabe seja isso que mantenha ela num preço muito baixo. Ela tem uma dívida líquida de mais de 16 bi, uma dívida muito alta e totalmente incompatível com o seu caixa de apenas 3,8 bi. Então, se tem uma coisa que preocupa na Eco Rodovias é essa situação de alavancagem. Mas em questão de lucro, ela está muito bem, lucrou 142 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 900 milhões de reais nos últimos 12 meses. Uma situação muito confortável em termos de resultado. E a próxima ação da nossa lista é a Cogna Educação, COGN3, uma empresa que passou 5 anos muito sofridos depois da pandemia, onde a empresa simplesmente caiu de R$ 11 para R$ 3 com a chegada da pandemia, ficou muito tempo oscilando entre os 4 e os 3 e acabou caindo muito daí para frente, ficando abaixo dos R$ 2. Para terem uma ideia, ela chegou a uma mínima de 99 centavos por ação, um valor absurdamente baixo. Porém, no último trimestre, ela teve um lucro tão bom que seus indicadores, que eram negativos em todos os critérios, ficaram positivos em todos os critérios. Então, hoje ela tem um PL de apenas 3,92 e um PVP absurdo de 0,28, muito baixo. Uma alavancagem um pouco alta, mas agora gerando resultados a situação fica um pouco mais confortável. Dívida líquida de mais de 5 bi e disponibilidade de caixa de mais de 1,3 bi. Lucrou incríveis 925 milhões de reais no último trimestre, que a gente tem acesso, que é até o final de dezembro de 24, e nos últimos 12 meses lucrou incríveis 879 milhões, para uma empresa que só dava prejuízo. Com um lucro só, ela resolveu uma situação muito difícil que ela passava. Se ela conseguir manter esse lucro, sem dúvida nenhuma, ela vai estar numa situação melhor ainda. A próxima ação subiu muito, mas continua barata, que é a Prio 3, com um PL absurdo de apenas 3,44. Então, depois de toda a alta, indicadores extremamente altos, ROI de quase 40%, a empresa, mesmo assim, continua numa situação muito confortável em ações baratas e resultados. Lucrou incríveis 6,9 bi nos últimos 3 meses e mais de 10 bi nos últimos 12 meses. Esse negócio de petróleo realmente é fabuloso. A única coisa mais complicada, quem sabe, seja sua alavancagem de 18 bilhões de dívida líquida para um caixa de quase 4 bi. Mas toda essa geração de caixa que ela tem, sem dúvida nenhuma, deixa a situação muito mais confortável. Outra ação com PL muito baixa, nesse caso extremamente baixo, é a Cine3, a SIN Properties. Uma empresa que participava, era Cirela alguma coisa, numa época atrás, eu não lembro muito bem o nome exato, mas fazia parte do grupo Cirela, inclusive Eli Orne é um dos maiores acionistas dessa empresa. Ela tem um PL de apenas 1,55, PL muito baixo, indicadores positivos em todos os critérios, e geralmente ela está com esse PL baixo porque geralmente ela distribui muito dividendo aos acionistas, mas reduzindo o capital. Então ela tem um yield muito alto de 131%, mas é porque ela fez redução de capital.
Então ela diminuiu o seu tamanho e distribuiu tudo para os acionistas, por isso que tem esse yield tão alto. Lógico que a cotação foi corrigida depois da distribuição, então ficou meio que elas por elas. A empresa tem um caixa de 680 milhões para uma dívida líquida de 167 milhões. Lucrou 22 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 490 milhões nos últimos 12 meses. E a próxima ação da nossa lista é a Triunfo Participações ETPIS 3, custando R$ 4,83, com PL de 2,50 e um PVP de 0,23. PLs muito baixos, PVP muito baixo, indicadores positivos, não tão altos, mas positivos. Uma dívida alta de mais de 1,3 bi para um caixa de apenas 62 milhões de reais. Lucrou 14 milhões de reais aproximadamente nos últimos 3 meses e mais de 85 milhões nos últimos 12 meses. E a última ação da nossa lista é a Vibra Energia VBBR3, uma empresa que vale hoje 17,18 por ação, PL de apenas 3,02 e indicadores positivos em todos os critérios. Uma disponibilidade de caixa de mais de 10 bilhões e uma dívida líquida de mais de 10 bi também. Lucrou mais de meio bilhão de reais nos últimos 3 meses e mais de 6 bi nos últimos 12 meses. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.